O nosso querido Barros Munhoz está por aqui. O Barros, só queria dizer o seguinte, que o Barros cometeu uma impropriedade aqui numérica. Os auditores estão aqui, sabem muito bem que na Prefeitura de São Paulo o salário médio, né, evidentemente para uma carreira desenvolvida, é R$24 mil, em torno de 24 mil. No estado de São Paulo é 21 mil, ele simplesmente inverteu. Eu acho que ele devia falar com o secretário das Finanças e se atualizar sobre os números, né? Porque eu acho, inclusive, nem estou julgando que seja um bom salário, mas estou dizendo o seguinte, o estado de São Paulo pagando menos que a Prefeitura de São Paulo, né? Isso, evidentemente, já vinha ocorrendo historicamente e as coisas começam desse jeito. Agora o líder do governo trata desse jeito, então se mostra desinformado sobre o assunto. Eu estive várias vezes no executivo de cidade média e cidade grande, como São Paulo. É incompreensível o que está acontecendo. Na Prefeitura de São Paulo estava acontecendo, a nossa gestão corrigiu. A gestão Haddad corrigiu pelo menos parcialmente. Mas no governo do Estado está acontecendo uma coisa terrível, que é o seguinte, aonde nós temos o pessoal mais qualificado e o pessoal mais necessário para as finanças públicas, que é o pessoal da Receita, nós estamos perdendo profissional. Eles estão ganhando muito pouco. Qualquer empresa de pequeno porte pode pagar muito mais do que recebe qualquer um dos nossos auditores, que são muito competentes, treinados e que sabem muito de matéria tributária. Essas pessoas, qualquer empresa pequena pode pagá-los. Quer dizer, o governo do Estado, em primeiro lugar, não pode perder esses profissionais, sob pena de se desaparelhar. Em segundo lugar, nós temos um passivo de sonegação imenso nesse Estado. E remunerar bem o profissional, o auditor fiscal, é importante para combater a sonegação. E também para cobrar mais e melhor de quem paga. Então, é uma coisa incompreensível, no momento de crise, a gente não investir naquele profissional que pode ajudar o Estado a equilibrar suas finanças, né? Eu quero dizer, eu não quero falar mal de nenhuma outra categoria, mas se eu fosse governador do Estado, aonde eu ia mexer, em primeiro lugar, era com os auditores fiscais. Eles ajudam a arrecadar, eles ajudam a pagar mais para professor, para policial, ajudam a pagar mais para médico. Então, não é nada mais meritório do que esse projeto, e Vossa Senhoria tem sido um defensor dele. E é por isso que nós achamos que é injusto vincular o salário de uma categoria ao salário do governador. Ele não aumenta, é a categoria que sofre. Estou começando a falar da justiça que nós vamos fazer aos fiscais de renda e aos delegados tributários de São Paulo. Infelizmente, e para mim isso foi uma grande manobra, o secretário não conseguiu ouvir todos os deputados. E muito menos um pedido que eu fiz, que foi aceito inclusive pela comissão, de ouvir duas entidades, Sinafresp, que é o pessoal que está aí reivindicando sobre a questão da PEC 05, e também o pessoal do Fórum das Seis. Estava aqui o professor Paulo César, da Unicamp. Por que eu estou falando que isso é uma manobra? Porque depois, com 2 quadrimestres atrasado, um secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, a importância dele vir aqui na Assembleia, prestar conta para essa casa, eu acho que passa dos limites, de qualquer limite. E, infelizmente, não houve a sensibilidade de Vossa Excelência de suspender os trabalhos pelo menos por mais 1 hora, para que os deputados pudessem fazer as perguntas e as duas entidades. Além dessa questão dos servidores, que nós estamos aqui atuando e denunciando e cobrando o governador, né, a aprovação da PEC 5, o cumprimento da data base salarial, nós vamos continuar a nossa luta aqui, senhor presidente, para aprovar a PEC 5, para o cumprimento da data base salarial. Ontem nós
fizemos um debate aqui na ordem do dia em relação à PEC 5, quando o presidente do PSDB, o deputado Pedro Tobias, disse que nós só defendíamos a PEC 5. Eu disse muito pelo contrário. E ele usou esse discurso também para dizer que a PEC 5 não pode ser aprovada porque... E os outros servidores, né? Eles não teriam esse reajuste. Então, nós desmascaramos aqui o governo ontem dizendo, olha, eles nunca se preocuparam com os professores, com os servidores da segurança pública. Se estivessem preocupados, esses deputados da base do governo estariam agora pressionando o governador a cumprir a data base, a Lei 12.391. Então, se o deputado Pedro Tobias tem tanta preocupação assim com os outros servidores, né, ele que faça aqui um movimento e uma gestão para aprovar o nosso PDL. Vou até ver, ele não está aqui, mas deve chegar daqui a pouco, dizer que é o PDL número 4 de 2015, que anula o decreto 61.132, que praticamente congelou os reajustes salariais dos servidores. Então, o deputado do PSDB tem que ser coerente, já que ele diz que vai defender de fato os servidores do Estado e não só a elite do funcionalismo público, como ele colocou aqui. Então, ele que sai agora em defesa do cumprimento da database dos servidores. Eu tenho muitas coisas para falar a respeito dos servidores e também em relação a um tópico que eu quero abordar aqui, senhor presidente, a questão da dívida ativa do Estado e da política de desoneração. Essa política tem que ser revista também.